Bem-vindos a este espaço dedicado a narrativas que tocam a alma. Acompanhe esta história e, se quiser, deixe nos comentários de onde você está assistindo. Assim descobriremos juntos quantas vidas esta história pode alcançar. O outono de 1980 chegou com uma melancolia rara à cidade de Kaluga. O céu, baixo e cinzento, parecia pesar sobre as cabeças dos transeuntes, como se quisesse esmagá-los com sua densidade úmida. Entre as ruas encharcadas, um antigo casarão de 3 andares, onde funcionava o orfanato Yuri Gagarin, afundava-se na lama e nas folhas mortas que o vento arrastava. Era ali que Tamara, com passos lentos e olhares fugidios, conduzia pela mão sua filha de 7 anos, Milana. Os sapatos gastos da mulher afundavam a cada passo, enquanto as folhas amareladas grudavam-se nas solas, como se tentassem impedi-la de seguir adiante. É só por um tempo, minha flor, disse Tamara com a voz trêmula, mas os olhos secos, como se as lágrimas tivessem congelado antes de cair. Assim que eu arrumar um emprego, juntar um pouco de dinheiro, venho buscar você. Nem vai dar tempo de sentir saudade. Milana não respondeu. Sua trança loura, amarrada com uma fita azul desbotada, balançava ao ritmo dos passos curtos. A menina apertava contra o peito uma maleta surrada, onde cabiam todas as suas coisas: 2 mudas de roupa íntima, um vestido florido já puído pelo tempo, um caderno de desenhos e um urso de pelúcia com uma orelha arrancada, seu único consolo. Na entrada do prédio, um homem de cabelos grisalhos e postura ereta os aguardava. Seu rosto, marcado por rugas profundas e sulcadas pelo vento, revelava anos de dor, mas os olhos mantinham uma doçura que o tempo não havia apagado. Ele se apresentou como Stepan Makarovich Gromov, diretor do orfanato. Olá, Milana cumprimentou, inclinando-se levemente na direção da menina. Foi então que ela notou uma cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda, como um vestígio de uma batalha antiga. Você vai gostar daqui. Temos crianças muito boas, e tenho certeza de que logo fará amigos. O adeus foi rápido e seco. Tamara ajoelhou-se, abraçou a filha com força, colocou em sua mãozinha uma nota amassada para comprar um doce, beijou sua testa e se afastou apressada em direção ao portão. Antes de virar a esquina, porém, voltou-se para trás e acenou uma última vez. Milana permaneceu imóvel, como uma estatueta de porcelana, enquanto o vento balançava as barras de seu casaco puído. Stepan Makarovich observou a cena com um suspiro pesado. Quantas despedidas como aquela ele já havia presenciado? Em 1942, perto de Leningrado, havia colocado sua própria esposa e a filha de 1 ano no último trem com destino aos Urais. Aquele comboio nunca chegou. Uma bomba o atingira em pleno caminho. Agora, décadas depois, em tempos de paz, ele ainda via crianças sendo abandonadas à própria sorte, como se a guerra nunca tivesse terminado de fato. Vamos, vou mostrar seu quarto, disse, pousando a mão com cuidado no ombro da menina. O dormitório ficava no 3º andar, amplo e iluminado. 6 camas bem feitas, cada uma com sua mesinha de cabeceira, e uma grande janela que dava para a alameda principal. Milana escolheu imediatamente a cama junto à janela. Daqui darei para ver a mamãe quando ela vier, murmurou, alisando o cobertor com dedos trêmulos. Os primeiros dias foram um borrão. Milana recusava comida, mal falava com as outras crianças ou com os cuidadores. Passava horas a fio sentada no parapeito, a testa colada ao vidro frio, os olhos fixos no portão de entrada. Às vezes, seus lábios se moviam em silêncio, como se contasse os passantes, na esperança de que o próximo fosse Tamara. Uma noite, quando todas as crianças já dormiam, Stepan Makarovich entrou no quarto sem fazer barulho. Milana ainda estava ali, na mesma posição, como uma sentinela à espera de um sinal que nunca chegava. Não consegue dormir? Perguntou, sentando-se ao seu lado na beirada da janela. Ela balançou a cabeça, negando. Eu também esperei muito pela minha família, confessou o diretor, com uma voz rouca de memórias. Durante anos, acreditei que minha mulher e minha filha estavam vivas, apenas perdidas. Escrevi cartas para cidades diferentes, todos os dias, como se a guerra fosse devolver o que tinha tirado. Mas quando tudo acabou, tive que aceitar a verdade. Milana levantou os olhos pela primeira vez desde que chegará. E o que o senhor fez? Encontrei outro jeito de amar, respondeu, acariciando-lhe o cabelo com delicadeza. Passei a cuidar de crianças como você. Agora vá dormir, Milana. A janela não vai a lugar nenhum. Amanhã você poderá olhar de novo. O inverno chegou mais cedo aquele ano. Já em meados de novembro, o gelo cobria os vidros do orfanato com desenhos geométricos, como se a natureza tentasse distrair as crianças da solidão. O Natal se aproximava e Milana tinha certeza, sua mãe viria buscá-la para a celebração.
Ela prometeu que voltaria quando arrumasse um trabalho, explicava a colega de quarto, Kátia. E todo mundo consegue emprego antes do Natal para comprar presentes. No dia 31 de dezembro, Milana acordou antes do amanhecer. Vestiu seu melhor vestido, trançou o cabelo com esmero e até pediu um pouco de perfume emprestado às meninas mais velhas. Cada rangido da porteira a fazia estremecer, o coração acelerado na expectativa. Mas quando a meia-noite chegou e o orfanato já festava, ficou claro: Tamara não viria. Anna Sergeyevna, uma educadora jovem e de olhar acolhedor, encontrou Milana ainda na janela, imóvel. Venha, querida, pediu com suavidade. Lá embaixo tem uma árvore linda, presentes para todos, até para você. Não quero presente, sussurrou a menina, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Quero minha mãe. Naquela noite, ela adormeceu encostada no parapeito, encolhida como um passarinho ferido. Pela manhã, Anna Sergeyevna a encontrou ali, com lágrimas secas no rosto e o corpo tremendo de frio. Olhe como se segura a agulha, ensinou a educadora alguns meses depois, guiando os dedos da menina com paciência. Um ponto após o outro, como soldados em formação. 3 meses haviam se passado desde aquele Natal. Anna Sergeyevna começou a ensinar as meninas a bordar, e Milana revelou um talento surpreendente. Seus dedinhos ágeis pareciam saber, por instinto, como criar padrões complexos, como se uma memória ancestral as guiasse. Onde aprendeu isso? Admirava-se a professora. Não sei, respondia Milana, encolhendo os ombros. Só vejo na cabeça como tem que ficar. O bordado tornou-se seu refúgio. Enquanto as outras crianças brincavam no pátio, ela permanecia à janela, mas agora não para espiar o horizonte com desesperança, e sim para tecer, com linhas coloridas, um mundo próprio vibrante e cheio de vida como gostaria que fosse o real. Na primavera de 1982, seus trabalhos já enfeitavam as paredes do orfanato. Aos 9 anos, ela dominava todas as técnicas que Anna Sergeyevna conhecia e começava a inventar pontos novos. Você tem um dom, Milana, dizia a educadora, examinando cada peça com orgulho. Mãos como as suas nascem uma vez por geração. Em 1983, quando completou 10 anos, suas obras foram expostas pela primeira vez na Casa de Cultura do distrito. Na abertura, Stepan Makarovich permaneceu ao seu lado, a mão apoiada em seu ombro, como um avô orgulhoso. Veja quanta gente veio admirar seu trabalho, comentou em voz baixa. Minha mãe também poderia ter vindo, respondeu Milana, olhando para o chão. Afinal, saíram anúncios nos jornais. O diretor apenas apertou seu ombro com mais força, sem palavras. Os anos passaram. A menina silenciosa e frágil transformou-se em uma adolescente esbelta, de olhos cinzentos e pensativos. Suas peças já não ficavam restritas a Kaluga, agora eram exibidas em mostras regionais de arte popular. E pouco a pouco a ferida deixada pela ausência materna começava a cicatrizar. Na primavera de 1986, em seu 13º aniversário, Milana não se sentou à janela pela primeira vez. Em vez disso, ajudava a preparar uma festa para as crianças menores, ensinando a pequena Olia, de 5 anos, a segurar uma agulha. Você é igual à minha mãe, disse a menina, olhando para ela com admiração. Algo dentro de Milana se moveu naquele instante. Entendeu de repente que a janela pela qual esperara tanto nunca lhe traria felicidade. Mas suas mãos, capazes de criar beleza, e seu coração, aberto para acolher outras crianças, sim. Quando crescer, quero ser educadora, confessou a Anna Sergeyevna naquela noite. Como a senhora? Para ensinar as meninas a bordar. E para que nenhuma precise ficar olhando pela janela. A educadora a abraçou com força e sussurrou. Saiba uma coisa, Milana, lar não são paredes nem tetos. Lar é onde o seu coração encontra paz. Onde o amor aceita você exatamente como é. Em outubro de 1988, 8 anos depois de chegar ao orfanato, Milana conquistou o primeiro lugar na Exposição Regional de Artesanato. Seu trabalho, uma paisagem bordada com uma casa rodeada por um jardim em flor, recebeu o Grand Prix e um lugar permanente no Museu de Arte Popular da região. Na cerimônia de premiação, ela subiu ao palco com a estatueta de cristal nas mãos, os olhos brilhando mais que o troféu. Na plateia, Stepan Makarovich, Anna Sergeyevna e dezenas de crianças do orfanato aplaudiam sua irmã mais velha, orgulhosos como se a vitória fosse de todos. No ônibus de volta, Milana encostou a testa no vidro fresco da janela, assim como fizera naquele primeiro dia. Mas agora não procurava uma silhueta familiar na estrada. Olhava para frente, para o caminho que se abria diante dela, um futuro que ela mesma escolhera tecer, fio por fio, com suas próprias mãos. A janela do orfanato ficará para trás,
mas levava consigo sua lição mais preciosa. A verdadeira força não está em esperar por milagres, mas em descobrir que o milagre sempre esteve dentro de si. A primavera de 1987 chegou excepcionalmente quente. As macieiras do jardim do orfanato vestiram-se de rosa claro, e o ar encheu-se com o perfume embriagante das flores. Nessas tardes, Milana gostava de sentar-se no banco de madeira sob a tilha frondosa, com sua moldura de bordado no colo. Estava terminando um padrão complexo para uma nova exposição quando Stepan Makarovich entrou no pátio acompanhado de um rapaz alto, de ombros largos demais para sua idade e olhos desconfiados sob uma franja de cabelos claros. Nas mãos carregava uma mala gasto, como se já tivesse rodado meio mundo. Crianças, este é Roman Vereshchagin, anunciou o diretor às crianças reunidas. A partir de hoje ele fará parte da nossa família. Milana notou os olhares trocados entre os meninos mais velhos. Novatos sempre passavam por um rito de passagem, especialmente aqueles que, como Roman, carregavam no porte uma mistura de independência e força contida. Aquela noite, ao passar pelo dormitório masculino, ouviu murmúrios abafados e o som de uma luta. Sem hesitar, empurrou a porta e viu 3 garotos maiores encurralando Roman contra a parede. Chega! Sua voz soou mais firme do que ela mesma esperava. Vitia, você sabe muito bem como é ser um novato. Ou precisa que eu lembre? Vitia Cornell, um garoto de 17 anos com um olho permanentemente semicerrado, recuou a contragosto. Só queríamos conhecer o herói, resmungou. Conhecer sem heroísmo, cortou Milana. E se eu vir isso de novo, Stepan Makarovich vai saber. Quando os outros saíram, Roman a encarou com um olhar calculista. Eu teria dado conta, disse baixo. Eu sei que teria, ela deu de ombros. Mas para que carregar hematomas à toa? Foi assim que começou, com um agradecimento desconfortável e um reconhecimento mútuo de que naquele lugar, a força verdadeira não se media por socos, mas pela capacidade de se manter de pé. Aos poucos, o orfanato descobriu Roman por trás da carapaça. Seus pais tinham morrido em um incêndio quando ele tinha 6 anos. Desde então, fora criado pelo avô marceneiro e pela avó. Do velho, herdara não apenas o dom de trabalhar a madeira, mas uma relação quase sagrada com ela. A madeira está viva, dizia Roman, passando os dedos por uma mesa velha e rachada da refeitório. Ela respira, lembra, sente. Uma semana depois de sua chegada, aquela mesa estava transformada, lixada, com as fendas preenchidas e tratada com uma mistura que ele jurava ser feita de casca de bétula. Onde aprendeu isso? Perguntou Milana, admirando o resultado. Meu avô dizia, quer conhecer um homem? Dê-lhe um pedaço de madeira. Alguns vão quebrar, outros vão dar vida a algo novo. Até o fim da primavera, Roman havia consertado quase todo o mobiliário da refeitório. Stepan Makarovich, impressionado, cedeu-lhe um canto no porão para montar uma pequena oficina. Só cuide desses dedos, advertiu o diretor. Mãos como as suas valem mais que ouro. E então veio o verão, e com ele uma parceria inesperada. Enquanto Milana preparava suas peças para a próxima exposição, Roman ofereceu-se para fazer molduras de madeira entalhada. Seus padrões, murmurou ele examinando seu bordado. Parecem os que meu avô esculpia. Como se tivessem saído do mesmo coração. Trabalhava nas molduras à noite, depois das tarefas e das aulas, com lápis atrás da orelha e serragem nos cabelos, concentrado como um mestre antigo. Em setembro, elas ficaram prontas, simples, mas de uma harmonia surpreendente com detalhes delicados nos cantos. É como música, sussurrou Milana ao ver suas obras enquadradas. Como se sempre tivessem pertencido uma à outra. Nos olhos de Roman passou algo quente, mas ele apenas encolheu os ombros. A madeira sabe qual forma precisa ter. Eu só ajudo a encontrá-la. Enquanto se preparava para ingressar no curso pedagógico, Milana continuava a criar seus bordados, agora inspirados pelos sentimentos que nutria por Roman. Nos raros fins de semana em que ele conseguia visitar, passeavam pelas ruas silenciosas de Kaluga, faziam planos para o futuro e trocavam beijos furtivos à sombra das velhas tilhas. A primavera de 1991 trouxe mudanças. Roman terminava o primeiro ano do curso técnico quando seu professor de disciplinas especializadas ofereceu ao jovem talentoso a oportunidade de continuar os estudos em Tula, em uma escola técnica especializada em restauração. Uma chance como essa só aparece uma vez na vida, disse Roman, nervoso, enquanto mexia com os dedos nas aparas de madeira em sua oficina. Lá tem mestres de verdade. Posso aprender de tudo, desde marcenaria até douramento. Milana sentiu o coração se apertar com a previsão da separação, mas não deixou transparecer. Claro que você deve ir, afirmou com firmeza. Esse é o seu caminho.
Na manhã de junho estavam na estação de ônibus. O sol começava a nascer, pintando o céu de tons rosados. Roman segurava uma mochila esportiva desgastada e olhava para Milana como se quisesse gravar cada traço de seu rosto. Os 2 anos vão passar rápido, dizia ele, apertando sua mão. Vou escrever todos os dias e nas férias com certeza volto. Eu vou esperar, respondeu Milana, simplesmente. Agora eu sei esperar. Quando o ônibus desapareceu na curva, ela não chorou. Em vez disso, tirou da bolsa um pequeno embrulho, o bordado em que trabalhará no último mês. 2 árvores com copas entrelaçadas sob um sol nascente. Não teve tempo de entregá-lo a Roman e agora o guardou com cuidado. Vou esperar seu retorno, pensou, enquanto voltava para o orfanato, onde ainda lhe restava 1 ano até sua própria formatura. No fundo, sabia que essa separação não era como a da infância, quando esperava em vão junto à janela. Dessa vez, afastavam-se para seguir um sonho comum, para que seus caminhos se cruzassem novamente em uma vida adulta que construiriam juntos, como faziam com suas pequenas obras-primas entre as paredes do orfanato. O verão de 1991 foi turbulento para todo o país, mas para Milana tornou-se um período de transformações. Com o diploma em mãos, deixou as paredes do orfanato, que por 11 anos fora seu lar. Stepan Makarovich, o diretor, acompanhou-a pessoalmente até o alojamento do curso pedagógico. Sabe, Milana, disse ele parado à porta de seu novo quarto, já encaminhei muitos jovens para a vida, mas por você me preocupo de um jeito especial. Não se preocupe, Stepan Makarovich, sorriu ela, ajustando a trança. Eu vou dar conta. O velho diretor olhava para aquela jovem de 18 anos, frágil apenas na aparência, e via nela não só uma ex-aluna, mas a continuidade de seu próprio trabalho. Sei que você vai conseguir. Você é forte. O curso pedagógico revelou-se um desafio árduo. As outras alunas criadas em famílias tradicionais, às vezes a evitavam por ser do orfanato. Mas Milana não dava importância aos sussurros. Absorvia os conhecimentos com avidez, ciente de que cada disciplina dominada a aproximava do sonho de voltar ao orfanato, dessa vez como educadora. As cartas de Roman chegavam com regularidade. Ele descrevia Tula, as novas técnicas de restauração, os móveis antigos que viam nos museus. Em cada envelope, Milana encontrava uma lasca de madeira ou um pedacinho de serragem, um fragmento do meu dia, como ele chamava. Nas férias de inverno de 1992, Roman apareceu mais maduro, com os primeiros sinais de barba no queixo, mas com o mesmo olhar quente. Você mudou, disse ele, observando-a sob a luz fraca do poste da estação. Isso é ruim? Perguntou Milana. É perfeito, respondeu ele, simplesmente. Os 3 dias passaram como um só. Caminharam pela caluga coberta de neve, falaram do futuro, fizeram planos. Roman contava sobre a oficina que queria abrir após a formatura e Milana, sobre seu estágio na creche. Assim que terminarmos os estudos, ficaremos juntos, afirmava ele, apertando suas mãos. Eu espero por isso todos os dias. Após sua partida, as cartas começaram a chegar com menos frequência. Primeiro a cada 2 semanas, depois uma vez por mês. Milana não o culpava. Sabia quanto ele trabalhava, quanto se esforçava para se destacar. Ela própria mergulhou nos estudos, na prática, nos exames finais. Na primavera de 1993, a correspondência quase cessou. A última carta de Roman foi curta. Desculpe por não escrever há tanto tempo. Muito trabalho. Estágio no museu. Nos encontraremos quando tudo se acomodar. Retornar ao orfanato Gagarin como educadora foi estranho e emocionante. Os mesmos corredores, os mesmos assoalhos rangentes, mas agora Milana os via de outro ângulo, não de baixo para cima, mas como uma igual. Stepan Makarovich, ainda mais grisalho mas igualmente reto e severo, entregou-lhe as chaves da sala de artesanato. Anna Sergeyevna gostaria que você desse continuidade ao trabalho dela, disse ele. Milana assentiu, contendo as lágrimas. Anna Sergeyevna partirá 1 mês antes de seu retorno. Silenciosamente, como viverá, fazendo o bem sem alarde. O círculo de bordado sob sua orientação logo se tornou popular não só entre as meninas, mas também entre os meninos, que adoravam ouvir suas histórias sobre como nascia um padrão, como se escolhiam os fios, como uma tela fria se transformava em uma imagem viva. Em 1994, os trabalhos de seus alunos já participavam de exposições municipais, e suas próprias peças decoravam galerias regionais de arte popular. Mas sua primeira obra adulta, As 2 árvores entrelaçadas sob o sol nascente, permanecia guardada em uma caixa de música, presente de Roman, junto com suas cartas e a lasca de madeira de seu último encontro.
Às vezes, especialmente nas longas noites de inverno, Milana abria a caixa e relia as cartas. Mas com o tempo fazia isso cada vez menos. A vida não parava e o coração, aos poucos, cicatrizava suas feridas. Na primavera de 1995, enquanto preparava os documentos para o passaporte, o orfanato ganhou uma bolsa para uma viagem dos alunos à Finlândia. Ao revisar seu prontuário, Milana encontrou por acaso o endereço da mãe. Por algum milagre, Tamara enviará ao orfanato, todos aqueles anos, comprovantes de residência. Talvez por precaução caso a filha um dia quisesse encontrá-la. Por dias Milana não soube o que fazer. Por que procurar uma mulher que a abandonara 14 anos antes? O que diria ela? Mas a pergunta que a atormentava desde a infância exigia uma resposta. Por quê? Num domingo pegou o trem elétrico até Maloyaroslavets, onde, segundo o último documento, Tamara Belova morava. O prédio de 3 andares, típico da era Khrushchev, na periferia da cidade, parecia comum. Nada indicava que atrás da porta do apartamento 27 pudesse estar a resposta para a questão mais importante de sua vida. Milana ficou muito tempo parada diante da porta antes de ter coragem de tocar a campainha. A mulher que atendeu tinha o rosto cansado e os cabelos grisalhos. Fisicamente pouco mudará, mas seu olhar estava apagado. Tamara Belova? Perguntou Milana, sentindo a garganta secar. A mulher franziu a testa. Sim, e você? De repente, calou-se. Em seus olhos, passou um lampejo de reconhecimento misturado a terror. Milana, sussurrou-o empalidecendo. Como me encontrou? Não foi difícil, respondeu Milana, serena. Posso entrar? Tamara olhou nervosa para o interior do apartamento, mas depois assentiu e deu passagem. Na minúscula entrada amontoavam-se objetos infantis. Casacos e sapatos de diferentes tamanhos se espalhavam pelo chão. Do quarto, vinham os sons de um desenho animado e risadas infantis. Você tem família? Perguntou Milana. Tamara respondeu com um sussurro, como se temesse ser ouvida. Sim. Marido e 2 filhos. Eles não sabem sobre você. Por favor, não faça isso. Milana observava aquela mulher, sua mãe, e não sentia nada além de um vazio estranho. Não vim para causar escândalo, disse ela. Só queria perguntar. Por quê? Por que não voltou por mim? Tamara abriu os braços em um gesto de impotência. A vida aconteceu assim. Pensei que seria por pouco tempo. Depois uma nova cidade, um novo trabalho. Conheci Valerá. Ele é um bom homem, mas não sabe nada do meu passado. Por que reabrir feridas antigas? Feridas antigas. Milana sentiu uma onda de amargura subir dentro dela. Você abandonou uma criança e chama isso de feridas antigas? Silêncio. Tamara sussurrou, aterrorizada. As crianças vão ouvir. Milana, entenda. Você teve uma boa vida no orfanato. Estudou, se formou, se tornou independente. É inteligente, bonita. E eu? O que eu poderia fazer? Com um bebê nos braços, sem estudos, sem apoio? Poderia ter voltado, respondeu Milana, baixinho. Ao menos uma visita. E o que isso mudaria? Retrucou Tamara com irritação e medo na voz. Você já é adulta, se vira sozinha. Por que revolver o passado? Minha vida está arrumada, a sua também. Não há motivo para... Nesse momento, um menino de cerca de 10 anos, louro e de olhos curiosos, espiou pela porta da sala. Mãe, quem é? Perguntou. É do trabalho, filho, respondeu Tamara, rápida. Vá para a sua irmã, já vou. Milana olhava para o garoto, seu meio-irmão, cuja existência ela nem imaginava, e sentia a última esperança de que sua história infantil pudesse ter outro final desmoronar. Não a incomodarei mais, disse ela, pegando a maçaneta da porta. Adeus, Milana. Espere. Tamara segurou seu braço. Fico feliz que esteja bem. Mas nos olhos dela só havia alívio. O incômodo da conversa estava terminando e o segredo permaneceria guardado. No trem de volta a Kaluga, Milana olhava pela janela e refletia sobre a estranheza da vida. O reencontro com a mãe deveria ter lhe trazido dor ou alívio, mas em vez disso sentiu apenas uma libertação, como se o último fio que a ligava ao passado finalmente se rompesse. O orfanato havia se tornado sua verdadeira família e sua vocação, ajudar crianças sem amor parental, dava sentido a cada dia. Em 1997, ela se tornou educadora-chefe e no ano seguinte, organizou o primeiro Festival Regional de Talentos Infantis, Mestres do Futuro. Seu trabalho não passou despercebido. Em 1999, recebeu o título de melhor profissional da educação do distrito. Na cerimônia, Stepan Makarovich, já grisalho mas ainda tão direto, olhava para ela com orgulho indisfarçável. Milana era feliz em sua profissão, mas às vezes, especialmente nas tardes de primavera,
uma sensação estranha de incompletude a invadia, como se faltasse uma peça essencial no quebra-cabeça de sua vida. O dia de maio de 1999 estava excepcionalmente quente. Ela levava um grupo de crianças menores ao parque da cidade, perto do monumento aos soldados libertadores. As crianças se espalharam pelas alamedas, colhendo as primeiras flores da primavera para um herbário, enquanto ela se sentou em um banco observando-as. Desculpe, este lugar está ocupado? A voz familiar a fez estremecer. Erguendo os olhos devagar, viu Romain, mais maduro, com cabelo curto e uma barba por fazer, mas com o mesmo olhar atento. Romain, sua voz tremeu. Você voltou? Voltei. Ele se sentou ao seu lado, mantendo distância. Há 2 semanas, abri uma oficina de restauração de móveis antigos. Entre eles pairou um silêncio constrangedor, carregado de palavras não ditas. Sabia que você trabalhava no orfanato, disse Romain, finalmente. Quis procurá-la, mas não tinha certeza se deveria. Por que parou de escrever? Milana perguntou diretamente, fitando-o. Ele suspirou e passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela conhecia bem desde a juventude. Pensei que fosse melhor para você. Em Tula, eu trabalhava muito, passava dias inteiros na oficina. Depois, fiz um estágio em Moscou, viajei a São Petersburgo. Temia que a atrapalhasse, que fosse um peso em sua vida. Você não tinha o direito de decidir por mim, disse Milana, baixinho. Eu sei. Ele baixou a cabeça. Nunca me perdoarei por isso. Nesse momento, uma menininha correu até eles com um buquê de dentes de leão. Milana Mikhailovna, olhe o que encontrei. Milana sorriu, aceitando as flores. Lindos, Olenka. Vá brincar com os outros, já voltamos. Romain a observava com um leve sorriso. Você se tornou uma educadora de verdade. Exatamente como imaginei todos esses anos. E você se tornou um mestre, respondeu ela. Como sempre sonhou. A conversa foi interrompida pelos gritos das crianças, chamando Milana para ver um inseto que haviam encontrado. Ela se levantou, mas Romain tocou seu braço com cuidado. Podemos nos ver novamente? Só para conversar. Contarei o que aprendi. Mostrarei a oficina. Milana olhava para ele, o homem que um dia amara com todo o coração, cuja imagem guardara por anos, e sentia um calor há muito esquecido despertar dentro dela. Podemos, respondeu simplesmente e foi até as crianças. No caminho de volta ao orfanato, pensava que a vida era como suas bordados. Até os fios desembaraçados podiam se entrelaçar novamente em um padrão, se o mestre tivesse paciência e crença em sua arte. Stepan Makarovich, apoiado em sua bengala, os anos e as feridas de guerra cobrando seu preço, conduzia Milana até o altar. Orgulho-me de você, filha, sussurrou ao entregar sua mão a Romain. Vocês dois são pessoas admiráveis, cresceram como verdadeiros seres humanos. Na cerimônia estavam presentes os órfãos do abrigo, tanto os atuais quanto aqueles que Milana já havia ajudado a encaminhar para a vida adulta. Seus olhos brilhavam ao vê-la. Para muitos, aquele casamento era a prova de que a felicidade era possível, não importava de onde se partisse. A vida a dois revelou-se exatamente como sonhavam. Milana continuou seu trabalho no orfanato e, às noites, ministrava aulas de artesanato na Casa de Cultura da cidade. Até o final de 2000, sua iniciativa transformou-se em um verdadeiro centro de ofícios tradicionais, onde, além do bordado, ensinavam-se outras técnicas ancestrais. Romain ajudava a equipar os espaços, construía prateleiras, mesas e suportes especiais para os bastidores. Para as exposições, criava vitrines elegantes que faziam as peças dos alunos parecerem obras-primas. É como se estivéssemos dando continuidade ao que começamos na infância, dizia Milana, observando o que criavam juntos. Só que agora ensinamos isso a outros. No outono de 2001, o centro de Milana e a oficina de Romain ganharam reconhecimento não só em Kaluga, mas em regiões vizinhas. Foram convidados para uma exposição de artesanato em Moscou, uma rara honra para mestres provincianos. Esta é a nossa chance, vibrava Romain, embalando com cuidado as melhores peças. Contatos na capital, novos clientes. Poderemos expandir o trabalho, contratar ajudantes. O evento foi um sucesso retumbante. A delicada talha de Romain, combinada com os bordados refinados de Milana, encantou colecionadores e conhecedores. Voltaram para casa eufóricos, com pastas recheadas de cartões de visita e propostas de parceria. Mas o destino reservava uma prova cruel. Na noite gelada de dezembro, a estrada entre Moscou e Kaluga transformou-se em uma pista de gelo. Romain dirigia com cautela, mas em uma curva, um caminhão os cortou. O guincho dos freios, o rangido do metal, e o mundo de Milana mergulhou nas trevas. Acordou no hospital. A cabeça latejava, o corpo doía, mas estava viva.
Romã, foi a primeira palavra que murmurou ao abrir os olhos. A enfermeira desviou o olhar. Seu marido está vivo, mas em estado grave. O impacto foi forte do lado dele. Milana recebeu alta uma semana depois, com apenas alguns hematomas. Romã permaneceu na UTI. Fratura na coluna, lesão na medula. As palavras soavam como uma sentença. Estamos fazendo tudo o que podemos, repetia o médico de plantão. Mas ainda é cedo para previsões. Ela passou dias e noites ao lado dele, segurando sua mão, falando mesmo quando ele estava inconsciente. Um mês depois, o transferiram para um quarto comum, mas não havia motivo para comemoração. O diagnóstico confirmou-se, paralisia parcial das pernas. Pelo menos está vivo, tentavam consolá-la. Com traumas assim, poucos sobrevivem. Quando Romã recuperou a consciência e entendeu sua condição, o mundo perdeu a cor para ele. Calado, fechado em si mesmo, passava horas olhando para a parede e recusava-se a fazer os exercícios prescritos. Para quê? Perguntou certa vez, quando Milana insistiu na fisioterapia. Que sentido tem? Agora sou um fardo, não um mestre. Você não precisa de um marido inválido. Preciso de você, respondeu ela firme. Qualquer versão sua. Ouviu? Qualquer. E você vai andar. Não permitirei que desista. Vendeu suas medalhas por anos de trabalho pedagógico. Todas as economias foram para o tratamento. Quando não foi suficiente, passou a aceitar encomendas de bordado, trabalhando até altas horas, sentada à beira do leito de Romã. Precisamos de um especialista bom, disse Stepan Makarovich em uma visita. Um hospital comum não dá conta de um caso assim. O velho diretor do orfanato acionou todas as suas conexões. A Irmandade da Frente de Batalha lembrava-se das dívidas. No final do inverno, veio a notícia esperanada. Conseguiram transferir Romã para o hospital regional, sob os cuidados do renomado ortopedista Mikhail Petrovich Berezin. O primeiro encontro com o novo médico deixou Milana intrigada. Um homem alto por volta dos 50 anos com olhos cinzentos e penetrantes, examinou minuciosamente os exames e de repente congelou ao fitá-la. Desculpe, qual é o seu sobrenome? Perguntou. Vereshchagina, respondeu ela. De casada. E o de solteira? Belova? Algo brilhou em seus olhos, mas ele apenas assentiu e continuou a consulta. Daquele dia em diante, Mikhail Petrovich acompanhou pessoalmente o tratamento de Romã, prescreveu procedimentos extras, dedicava horas à fisioterapia, trazia medicamentos especiais que não havia na farmácia do hospital. Você dá tanta atenção ao meu marido, comentou Milana certa vez. Por quê? É um caso interessante, respondeu o médico, mas seu olhar dizia mais. Aos poucos, o estado de Romã melhorou. Na primavera de 2002, já conseguia sentar-se na cadeira de rodas e até tentava levantar-se com apoio. A vida voltou a seus olhos, especialmente quando Milana trazia esboços de novos projetos para a oficina. Vou andar, disse ele um dia. Por você e pelo nosso trabalho. Numa tarde de junho, Milana chegou ao hospital como de costume e encontrou Mikhail Petrovich curvado sobre o prontuário de Romã. O médico parecia agitado. Milana Mikhailona chamou-a pelo nome patronímico pela primeira vez. Preciso conversar com você. Saíram para o jardim do hospital, perfumado pela florada da lilás. Diga-me, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Sua mãe? Ela se chama Tamara? Milana olhou-o surpresa. Sim, mas como você sabe? E nasci em Kaluga, em 1973, em julho. 12 de julho. O que estava acontecendo? Mikhail Petrovich sentou-se no banco. Suas mãos fortes de cirurgião tremiam. Milana, procuro minha filha há quase 30 anos. Ela se chama Milana Belova. Nasceu em 12 de julho de 1973, em Kaluga. Sua mãe é Tamara Belova. O mundo parou ao redor dela. Olhava para aquele homem, não mais jovem, com fios prateados nas têmporas e olhos tão parecidos com os seus, e não conseguia pronunciar uma palavra. Conheci sua mãe em 1972, continuou ele, a voz embargada. Nós nos amávamos. Mas fui enviado para um estágio na Tchecoslováquia por 2 anos. Quando voltei, Tamara já não estava em Kaluga. Procurei por ela em todo o país, encontrei rastros em Leningrado, depois em Pskov, mas sempre cheguei tarde. Só soube que tinha uma filha 1 ano após sua partida, quando uma conhecida em comum me contou por acaso. Milana sentou-se ao seu lado no banco, sentindo as pernas trêmulas. Por quê? Porque ela nunca me falou de você. Disse que você nos abandonou. Nunca abandonaria um filho, sua voz falhou. Simplesmente não sabia da sua existência quando parti. Depois, sua mãe não quis que eu fizesse parte da vida de vocês. Nem sei por quê. Ficaram em silêncio, 2 estranhos unidos pelo sangue e separados por décadas de ausência.
Então, com cuidado, como se temesse quebrar aquele instante, Mikhail Petrovich retirou do bolso do jaleco uma fotografia antiga. Um jovem de sorriso aberto abraçava uma moça de longa trança loira. Somos eu e sua mãe. Um mês antes da minha viagem, estendeu a foto para Milana. Sempre a carreguei comigo, sem sequer esperar que um dia conheceria minha filha. Milana observava a fotografia amarelada, os rostos felizes daqueles jovens que ainda não sabiam quais provações os aguardavam. Algo se moveu dentro dela, uma dor misturada com esperança, a amargura dos anos não vividos e a alegria de um parentesco redescoberto. Procurei uma família por tanto tempo, sussurrou, os dedos tremendo sobre a imagem. E agora, quando já nem buscava mais, foi ela que me encontrou. Mikhail Petrovich tomou com cuidado a mão da filha entre as suas. Rude pela idade, mas quente. Sabes, quando te vi pela primeira vez, algo me apertou o peito. És o retrato da minha mãe, tua avó. Os mesmos olhos, o jeito de inclinar a cabeça. Até a maneira como cuidas do Roman. Isso vem de família. Nós, Petrovich, sempre soubemos amar. Naquele dia, Milana chamou de pai pela primeira vez, como se experimentasse a palavra pela primeira vez. E ele, pela primeira vez, abraçou a filha que julgara perdida para sempre. Aquele abraço continha anos de aniversários não celebrados, palavras não ditas, lágrimas não choradas e um amor que, apesar de tardio, brotava com força de fonte longa reprimida. Até a neve pareceu suspender-se no ar, como se o próprio tempo quisesse lhes dar uma chance de recuperar o que fora roubado. O inverno de 2003 foi excepcionalmente rigoroso. Do lado de fora da janela do quarto do hospital, flocos brancos dançavam em redemoinhos, criando a ilusão de um mundo à parte, protegido do resto da existência. Para Milana, aquelas 4 paredes haviam se tornado quase um lar. Quantas horas passará ali naquele último ano? Mais uma vez, Roman Andreievich incentivava a enfermeira Zenaida Petrovna, sustentando-o pelo cotovelo. Pé direito à frente, transfere o peso, agora o esquerdo. Roman cerrava os dentes contra a dor, mas avançava entre as barras de apoio, o suor escorrendo pela testa, a camiseta colada às costas. Muito bem, aprovava Mikhail Petrovich, observando com o olhar clínico do médico e o orgulho velado do pai. Mais um mês nesse ritmo e poderás andar com uma única bengala. Ao descobrir em Milana a filha que nunca conhecera, Mikhail Petrovich redobrou seus esforços na reabilitação de Roman. Consultou colegas no exterior, aplicou técnicas inovadoras que aprenderá em estágios na Europa. Teu marido é um homem de fibra, dizia Milana durante os chás noturnos em seu consultório, enquanto os dois folheavam pastas de exames. Tem uma coluna vertebral de aço. Outros teriam desistido há muito tempo, mas ele luta. Zenaida Petrovna, enfermeira reabilitadora de mãos firmes e olhos bondosos, tornará-se uma aliada indispensável. Perderá o filho na guerra do Afeganistão e agora despejava toda a sua maternidade não vivida nos pacientes. Tenho faro para pessoas, confessou certa vez a Milana, enquanto ajustava as talas de Roman. Reconheço de longe quem vai desistir e quem vai lutar até o fim. Teu Roman é dos que lutam. Tiveste sorte com o marido. Na primavera de 2003, entre Mikhail Petrovich e Zenaida Petrovna nasceu um vínculo especial. Primeiro profissional, depois de cumplicidade, até que no verão flertuavam como adolescentes tímidos. Milana observava aqueles gestos desajeitados de carinho, um café servido com 2 mãos, um casaco colocado nos ombros da outra, e sentia um calor no peito. Como se o universo estivesse, enfim, restaurando uma ordem que deveria ter existido há muito. Em julho, Roman já conseguia percorrer o corredor do hospital apoiado em 2 bengalas, cada passo uma batalha, mas os olhos brilhando de determinação. Prometi um baile no nosso aniversário, lembrou a Milana, ofegante. E vou cumprir. Em agosto, Mikhail Petrovich, ruborizado como um adolescente, convidou a filha e o genro para jantar. Zenaida Petrovna e eu temos uma novidade, anunciou, servindo o chá com mãos que tremiam levemente. Decidimos nos casar. O casamento foi simples em setembro, sem pompa, mas com a intimidade de quem já sabe o que é amar depois de perder. Roman, apoiado em uma única bengala, caminhou sozinho até o altar, arrancando lágrimas de emoção dos presentes. Vejam só que mãos eu tenho, brincou Mikhail Petrovich, abraçando a esposa. Até genro põe de pé. Quando o inverno de 2003 chegou, ficou claro que a família, agora maior, precisava de mais espaço. Juntos compraram uma casa de madeira nos arredores da cidade, com um jardim, um gazebo e um amplo galpão que Roman logo batizou de oficina. Aqui cabe todo mundo, disse Mikhail Petrovich, mostrando o lugar à filha, os olhos brilhando. E os netos também. Milana desviou o olhar, envergonhada, mas o pai sorriu,
como se lesse seus pensamentos. Tudo a seu tempo. Na primavera de 2004, Roman já estava forte o suficiente para retornar ao trabalho. Caminhava com uma ligeira mancada, mas na oficina isso não o impedia. Seus dedos antes hábeis, agora pareciam ter ganhado uma nova profundidade. Antes eu fazia coisas bonitas, explicava a Milana, enquanto lixava uma peça de carvalho. Agora coloco a alma nelas. Seu primeiro grande projeto após a volta foi uma escola para jovens artesãos, onde aceitava principalmente adolescentes difíceis e órfãos. Não ensinava apenas o ofício, mas também a arte de transformar a dor em criação. A madeira, como a vida, pode ser quebrada ou esculpida em algo belo, dizia, passando as mãos sobre um bloco de nogueira. Depende do mestre. Em abril, Milana descobriu que estava grávida. A notícia explodiu na família como uma bênção inesperada. Vou ser avô. Mikhail Petrovich não conseguia esconder a emoção, os olhos úmidos. Há 2 anos, eu nem sabia que tinha uma filha. E agora? A gestação transcorreu sem complicações, como se a natureza quisesse compensar Milana por tudo que ela já suportara. Ela continuou trabalhando no centro de artesanato, que graças ao seu empenho, ganhará reconhecimento regional. Em dezembro de 2004, no auge de uma nevascada, as dores do parto começaram. As estradas estavam bloqueadas, impossível chegar ao hospital. Coube a Mikhail Petrovich recordar os conhecimentos de sua juventude, quando, ainda interno, atenderá partos em clínicas rurais. Vai dar tudo certo, filha, tranquilizava Milana, enquanto preparava toalhas e água quente. Já trouxe centenas de crianças ao mundo quando trabalhava na zona rural. A pequena Nádia nasceu na casa dos avós, recebida pelas mãos do próprio avô, um símbolo que ninguém deixou passar despercebido. Seu primeiro choro ecoou junto com as badaladas do relógio, marcando os últimos minutos do ano que se despedia. Ouviste? Roman, pálido de emoção, inclinou-se sobre a esposa e a filha. Ela grita como se quisesse que o mundo inteiro a ouça. Mikhail Petrovich enxugou as lágrimas com o dorso da mão, rindo. Herança de família. Essa menina vai ter gênio. A notícia do nascimento da bisneta deu a Stepan Makarovich, agora completamente grisalho mas ainda ereto como um carvalho, um surto de energia. Apesar da idade avançada, veio pessoalmente conhecer a pequena. Então és tu, Nadienka, murmurou, tomando com cuidado o embrulho minúsculo nos braços. A continuadora da linhagem. Seus olhos, que viram tantas vidas partidas pela guerra e pela miséria, agora brilhavam ao segurar aquele símbolo de vitória do amor sobre todas as adversidades. Na primavera de 2005, quando Nádia completou 4 meses, Milana escreveu uma carta à mãe. Sem reproches, sem amargura, apenas informou do nascimento da neta e anexou uma fotografia. Não esperava resposta, queria apenas fechar aquele capítulo, soltar o passado. 2 semanas depois, porém, chegou um bilhete curto, um pedido de encontro. Tamara apareceu em maio, quando o pomar ao redor da casa florescia em branco e rosa. Mais velha, com um olhar culpado, hesitava na soleira da porta. Não vou me impor, disse logo. Só queria ver a neta, e agradecer por teres escrito. A conversa foi difícil, mas necessária. Como um bálsamo para feridas que finalmente podiam começar a cicatrizar. Tamara compartilhou fragmentos de sua vida, os medos e as fraquezas que a impediram de ser a mãe que desejava. Não estou me justificando, disse baixinho, enquanto os olhos se fixavam na pequena Nádia, adormecida no berço. Só quero que saibas, nunca parei de pensar em ti. E tenho orgulho da pessoa em que te tornaste. Sem a minha ajuda. Milana respondeu, surpreendendo-se com a própria serenidade. Cada um faz o que pode com o que tem. Não havia mais ressentimento em seu coração, apenas uma aceitação tranquila, como se o tempo tivesse dissolvido as arestas do passado. Fico feliz que tenhas vindo conhecer a Nádia, acrescentou, percebendo que aquelas palavras saíam sem esforço, leves como o vento que balançava as cortinas. Tamara não reivindicou um lugar na vida da filha. Sabia que alguns vazios não podiam ser preenchidos, mas agradeceu pela chance de ver a neta, de tocar com os dedos trêmulos os cachos escuros da menina. Ao partir, deixou sobre a mesa um embrulho pequeno, amarelado pelo tempo. É a tua primeira bordado, explicou, desdobrando com cuidado o tecido desgastado. Guardei. Pensei que talvez, um dia queiras mostrar a Nádia de onde a mãe dela começou. Milana seguiu com os dedos os pontos irregulares, recordando a menina que fora, aquela que bordava sonhos em retalhos enquanto esperava por um amor que nunca chegava. No verão de 2005, o orfanato Gagarin ganhou uma oficina de artesanato com o nome de Ana Sergeyevna. Mikhail Petrovich e Roman equiparam o espaço com mesas largas e prateleiras organizadas,
Milana selecionou pessoalmente agulhas, linhas e tecidos de cores vivas. Na inauguração, Stepan Makarovich, apoiado no braço do genro, cortou a fita com mãos que tremiam de emoção. O círculo se fechou, murmurou, observando as crianças reunidas. Aquilo que começara como um refúgio para uma menina solitária havia se tornado um farol para muitas outras. Naquele mesmo dia, Milana e Roman tomaram uma decisão que mudaria mais uma vida. Sasha, um garoto de 9 anos com um dom raro para as cores, vivia no orfanato havia 3 anos. Sua mãe perderá os direitos maternos, o pai, morto em circunstâncias nunca esclarecidas. Vejo nele algo especial, confessou Milana ao marido, enquanto folheava o prontuário do menino. Roman assentiu, reconhecendo naquele olhar teimoso e desconfiado um reflexo de si mesmo. Lembro desse olhar. Eu também já fui assim. Os trâmites levaram meses, mas no outono, Sasha já dormia no quarto que prepararam para ele, entre brinquedos novos e um armário cheio de camisas que ainda lhe ficavam grandes. No último dia de agosto, Milana entrou na oficina pela primeira vez como professora. Nádia dormia em seu canguru, enquanto a mãe arrumava os materiais sobre a mesa. Ao aproximar-se da janela, aquela janela, onde outrora passava horas espreitando o horizonte em busca de um vulto que nunca aparecia, pegou a filha no colo. Vês, Nádia? Sussurrou, apontando para a paisagem que se estendia além dos vidros. Foi daqui que a mamãe olhava para o futuro. Na época, ele parecia tão confuso e assustador. Mas agora é lindo. Atrás delas, as crianças se agrupavam, barulhentas e curiosas, cada uma com sua história de abandono e resiliência. Milana virou-se, ainda com a filha nos braços, e sorriu. Hoje vamos aprender a criar beleza, anunciou. Porque a beleza, explicou, podia nascer até dos fios mais emaranhados. Bastava ter paciência, dedicação e um coração disposto a tecer.